de número 22 e versículo de número 23. O tema é o grito dos escolhidos. Quem encontrou, diga amém. Não ouvi. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. São Mateus capítulo 2, versículo 22. Eu vendo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Diga Galileia. De novo, mais forte, Galileia. De novo, Galileia. Isso. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Diga Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ainda no livro de Mateus, abra no capítulo 21, versículo de número 10, versículo de número 11. O Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 10, versículo de número 11. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. E entrando ele em Jerusalém, diga Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O profeta de Nazaré da Galileia. Somente até aqui. Bendito seja o nome santo do Senhor. Queridos, Jesus, ele tinha orgulho de ser chamado Galileu. Jesus, ele tinha orgulho de ser chamado Galileu. Mas bem verdade é que aqueles que moravam na região da Galileia, ali em Israel, eram considerados desprezados, um zero à esquerda, um Zé ninguém, um Zé Ruela, como diz por aí. Que isso, presbítero? Eu vou te provar isso à luz da Bíblia. Quem morava na região da Galileia era considerado um Zé ninguém, um zero à esquerda. Todos aqueles que moravam na região da Galileia eram desprezados, eram rejeitados, eram pessoas que moravam ali naquela região, eram consideradas pessoas de terceira classe, a terceira carne, a carne ruim. Ninguém queria morar naquele lugar. Aquele lugar era um lugar rejeitado. A Bíblia, ela nos vai contar a história que houve um rei em Israel que ele quis tirar a região da Galileia do mapa. Isso mesmo, houve um rei na história de Israel que quis tirar a região da Galileia, quis excluir a região da Galileia no mapa. E esse rei foi o rei mais sábio que teve lá em Israel, o rei Salomão. O rei Salomão, ele quis excluir a região da Galileia do mapa, queria tirar da posição geográfica. O rei Salomão, quando Hiro, que era rei de Tiro, Irão, que era rei de Tiro, ele estava mandando as madeiras para a construção do templo de Salomão, como também a construção, só um minutinho, para a construção também da casa do Senhor. Salomão, ele diz assim para Irão, rei de Tiro: olha, eu vou te dar a região da Galileia para você, como presente. Você está me abençoando com as madeiras do cedro do Líbano. A região da Galileia eu vou entregar em tuas mãos. E vamos ver o que Irão falou para ele. Vamos ver o que Irão falou para Salomão a respeito dessa terra desprezível. Ninguém queria aquela terra. Alguém lê para mim aqui do púlpito, primeiro livro dos Reis, capítulo 9.
Quem quiser acompanhar aí na igreja, capítulo 9, 1 dos Reis, capítulo 9, versículo de número 11. Vamos ver o que Irão, rei de Tiro, ele disse. Isso. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro segundo todo o seu despojo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram, pelo que diz: que cidades são estas? Que cidades são estas que me deste, irmão meu? E lhes chamaram terra de Cabul até hoje. Obrigado, pastor. Terra de Cabul. Cabul significa terra desprezível, terra rejeitada. Irão chegou lá, viu a terra, a região da Galileia, 20 cidades. Que é isso, irmão meu, que você me destes? Eu não quero essa terra. Até Irão, rei de Tiro, não quis essa terra, pastor. Salomão quis excluir do mapa de Israel essa região da Galileia. Nem Irão, rei de Tiro, ele quis, chamada terra de Cabul, a terra desprezada, a terra rejeitada em Israel. Desde esse momento, todos aqueles que habitavam na Galileia eram considerados rejeitados, desprezados, eram ignorados. Por quê? Porque nesta região da Galileia, as demais nações começaram a habitar na região da Galileia, ou seja, as nações gentílicas. A terra da Galileia era a anfitriã das nações gentílicas. O que eram os gentios para os judeus? Nações de terceira classe, nações daqueles que eram excluídos da promessa, aqueles que eram considerados incircuncisos, aqueles que eram rejeitados por Israel, terra dos gentios. Os gentios começaram a predominar na região da Galileia, embora tivesse ali alguns judeus que viviam na região da Galileia, mas na sua grande maioria era a nação gentílica que habitava ali nas partes baixas ali da Judéia. E por isso passou-se a ser pelos judeus e pelo povo de Israel uma região rejeitada, porque muitos gentios habitavam ali. E por ser uma terra tão rejeitada, uma terra tão desprezada, uma terra que ninguém dava nada por essa terra, porque vivia muitos gentios ali, na sua grande maioria, Deus vai fazer uma promessa para esta mesma terra. Deus vai usar o profeta Jeremias. Alguém lê para mim? Profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 1. Deus, vendo que a região da Galileia estava rejeitada, desprezada, Deus vai usar o profeta Jeremias, vai trazer uma palavra para esse povo que estava desprezado. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1. Quem encontrou aqui do púlpito para me ajudar? Isaías, capítulo 9, versículo 1. Deus vai deixar uma palavra, uma promessa para essa terra. Veja bem, a terra desprezível. É preciso que você entenda isso aqui. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Está vendo? Galileia dos gentios, Galileia das demais nações, não era Galileia dos judeus, Galileia dos gentios. Eram os gentios que moravam ali, mas a promessa era para o povo de Israel. E aqui Deus está usando o profeta Isaías, falando a respeito da vinda de Jesus para uma terra desprezível. Mas Jesus ia vir para aquele que era os seus não havia de receber a Jesus. Mas a promessa é: de Jesus viria
na região da Galileia, na terra rejeitada, nações dos gentios, que o pastor acabou de ler, das demais nações, Deus deixa essa promessa, e tudo aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Se Deus prometeu algo para você, Deus vai cumprir. Acredite, creia na palavra de Deus. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Oh glória! Pode ser terra rejeitada, pode ser terra desprezada. Oh glória, como que eu amo isso aqui? Vem comigo agora, vamos entrar agora no tempo do Novo Testamento. Você já viajou pelas páginas do Antigo Testamento? Você já viu que ali era terra de Cabul, terra rejeitada, desprezada. Irão rei de Tiro não quis essa terra da Galileia. Era uma terra desprezível, a ponto de Deus deixar uma promessa. Pois bem, essa terra não vai ser mais rejeitada. Essa terra vai ser uma terra amparada. A terra de Naftali, a terra de Zebulon, a terra desprezível para os judeus, porque ali só vivia a maioria, sua grande maioria, as demais nações que não tinham pacto, que não tinham o pacto da circuncisão, que não eram aliançadas com Deus. Mas Deus tinha uma promessa também para as demais nações, porque os judeus iriam rejeitar a Jesus. Jesus nasce com aproximadamente 2 anos. Jesus ele desce para o Egito por divina revelação, porque Herodes procurava matar todas as crianças abaixo de 2 anos. O pai de Jesus, o padrasto de Jesus, José, a sua mãe Maria, biológica, porque ela gerou Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eles descem para o Egito, passa-se 2 anos. Agora Jesus, ele vai voltar para a sua pátria. Mas vem comigo, quando Jesus ele volta para a sua terra, bate as portas de Israel novamente, saindo do Egito, ele volta. Quando ele volta, quem estava no trono? Arquelau, filho de Herodes, que mandou matar todas as crianças. O filho dele estava no trono. Herodes não estava mais, mas o filho de Herodes, Arquelau, estava no trono. E José temendo a morte de Jesus, porque o pai dele, o pai de Arquelau, estava perseguindo as crianças, querendo matar. O pai de Jesus diz assim: pois bem, Deus traz uma revelação. Nós vamos sair dessa região e nós vamos então para a região da Galileia. Nós não vamos ficar aqui em Jerusalém, nós vamos para a região da Galileia. Por quê? Porque lá em cima, em Jerusalém, que ficava na parte alta, é onde que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando. Então ele sai daquela região e vai para as partes baixas de Israel e vai habitar nas regiões da Galileia. Acabamos de ler aqui, São Mateus capítulo 2, versículo 22. Foi para as regiões da Galileia. Jesus foi habitar na região da Galileia, na terra rejeitada, na terra desprezada, na terra que havia, na sua grande maioria, as nações gentílicas que não faziam parte da aliança com Deus. Lá está Jesus naquela terra que ninguém dava nada, naquela terra que era desprezada. Agora Jesus, ele vai passar praticamente quase toda a sua vida, 30 anos morando na terra desprezada, na terra rejeitada, na terra do grito dos excluídos, daqueles que faziam parte da exclusão, que eram excluídos. Talvez você se sente excluído numa situação que você espera um amparo de alguém, ninguém te entende. Talvez você precise de apoio, de mais cabeças pensantes, mais pessoas são contrárias à tua ideia e você se sente excluído. Este aqui é o grito dos excluídos. Aleluia. Jesus estava na terra onde havia o grito dos excluídos. Quando você quer fazer algo, mas você se sente excluído, as pessoas não querem participar, mesmo que seja algo bom para você, e você fica desesperado. Mas na terra dos excluídos, Deus escuta o grito dos excluídos. Aleluia. Deus está escutando o teu grito, que clama dentro da tua alma. Agora Jesus na região da Galileia, pastor, ele vai passar cerca de 30 anos nessa região. Ou seja, 92% da vida de Jesus, ele vai dedicar-se ao povo que era excluído, a nação que era rejeitada, ali a região que era rejeitada pelos judeus. 92% do seu ministério, 8% vai ficar para as demais pessoas. Ele vai subir de vez em quando para Jerusalém,
Tanto é que nos evangelhos sinópticos ou sinópticos, o que é isso? São os 3 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelistas que têm a mesma visão, que têm o mesmo pensamento. Eles vão dizer, esses mesmos 3 evangelistas têm a mesma concordância em que Jesus, ele pouco saiu da região da Galileia para subir até Jerusalém. Somente o evangelista João, que vai citar mais algumas outras passagens, que Jesus subiu até Jerusalém nas partes altas da Judéia, mas na sua grande maioria, ou seja, mais de 2/3 do ministério de Jesus foi na região dos excluídos, na região de que ninguém dava nada para aquela região, naquela região da Galileia que era rejeitada, naquela região que era desprezada. A maior parte do seu ministério vai ser ali. Quer que eu te mostre na Bíblia? Pois bem, a pesca maravilhosa de Jesus foi no mar da Galileia, na região da Galileia. Jesus também andou sobre as águas no mar da Galileia. A maioria dos milagres em Cafarnaum, que ficava na região da Galileia. Nazaré ficava na região da Galileia. Jesus estava naquela região dos excluídos, dos rejeitados e desprezados. Talvez você chegou aqui rejeitado, desprezado por muita gente, mas Jesus vai te abraçar aqui, porque Ele ainda escuta o grito dos excluídos. Aleluia. Mesmo que não te entende, você se sente excluído, mas Jesus escuta o grito dos excluídos. Aleluia. Agora Jesus está morando na região da Galileia, daqueles que eram desprezíveis, daqueles que eram rejeitados. Interessante que Jesus, ele chega e vai habitar numa cidade chamada Nazaré. Para piorar ainda, Jesus vai chegar nessa cidade chamada Nazaré. Nos dias de Jesus, essa cidade tinha cerca de 400 e 500 habitantes. Era uma pequena aldeia, pastor, ali na região da Galileia. 400 e 500 habitantes que moravam nesse vilarejo. Era uma cidade feia, sem atrativo, pessoas pobres, rejeitadas, desprezadas, que viviam ali naquela região. Eu fico imaginando como que Jesus é lindo, como que Jesus é maravilhoso, porque Ele foi morar no pior lugar que podia se imaginar. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas foi morar, passar toda a sua vida nessa região rejeitada, nessa região desprezada. Tanto é porque quando Jesus nasceu, aleluia, os 3 magos do Oriente, 3 reis do Oriente, quando eles vieram ver Jesus, eles foram aonde? Na parte alta, foram em Jerusalém, no palácio. Esperavam Jesus no palácio, não nas partes baixas. Quando chegou lá, falou: não, Jesus não está aqui não. Jesus está nas partes baixas. Jesus não está no palácio, porque Jesus, aleluia, Ele veio para mudar a situação. Ele veio para transformar aquilo que não é. Ele faz ser a pessoa que é rejeitada. Ele abraça, Ele pega o pequenino, Ele levanta do pó, do monturo, aquele que ninguém dá nada, e coloca e faz assentar entre os príncipes. Oh glória! Jesus estava vivendo nesta região, nesta cidade chamada Nazaré. E a cidade de Nazaré, os judeus odiavam essa cidade. Os judeus não gostavam dessa cidade. Sabe por quê? Porque ali era o lugar em que abrigavam-se as tropas romanas, pastor, ao norte da Galileia. As tropas romanas, os romanos eram inimigos do povo judeu, do povo de Israel. Israel queria se livrar do jugo de Roma. Agora os romanos, as tropas de Roma ficavam no norte, era um ponto estratégico ali da Galileia. As tropas romanas ficavam ali, e todos que viviam ali naquela região, principalmente em Nazaré, eram suspeitos de compactuar com Roma, de compactuar com o inimigo. Por isso eram rejeitados. E os judeus odiavam tanto os romanos, que a maioria deles evitava qualquer contato com alguém que viesse de Nazaré. Se viesse de Nazaré, não tinha contato com os judeus, não servia. Eles não queriam ter contato, eles odiavam, porque os romanos ali, quando eles chegaram, tinha uma base militar ali. Existem várias bases militares. Aqui no Brasil mesmo teve uma base militar na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, lá em Natal, teve uma base militar ali, porque era um ponto estratégico. Ficava difícil para os alemães saírem lá da Europa e vir bombardear, aqui no caso, se fosse o Brasil. Então ficava mais fácil para os americanos abastecer os seus aviões lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e partir para o bombardeio nas demais nações que estavam contra os Estados Unidos. Era um ponto estratégico. Aqui em Roma também era um ponto estratégico para estar dominando ali na Judéia.
Então por isso aqueles que viviam nessa cidade eram desprezados por ter vindo de Nazaré. Jesus era desprezado por muitos dos judeus, aleluia, eram rejeitados por muitos dos judeus, aleluia, mas Jesus, ele veio pegar aquele que não era para fazer aquele que é, aleluia. Sabe por quê? Porque os 12 discípulos de Jesus, na sua grande maioria, eram galileus, aleluia, viviam na região da Galileia. 11 deles, somente um que não era da região da Galileia era Judas Iscariotes. Os demais todos eram da região da Galileia. Jesus, ele sai uma certa feita no começo do seu ministério e acha os discípulos e diz: vem, segue-me Pedro, vem, segue-me Tiago. Todos da região da Galileia. E aqueles que viviam ali eram rejeitados, eram desprezados, eram pessoas que ninguém dava nada perante a sociedade, porque só sabiam pescar, só sabiam lavar rede, lançar rede. O povo que vivia ali fedia peixe, fedia escama de peixe. Era um povo rejeitado, desprezado, ninguém queria. Pois bem, Jesus vai chamar aqueles que fediam peixe, que não tinha cultura, que não sabia falar, que não sabia nem andar direito. Jesus vai pegar os seus discípulos: é esse mesmo que eu quero, que ninguém dá valor, que ninguém dá nada por ele. Às vezes a pessoa não dá nada para você, mas Jesus investiu em você, aleluia. Só Judas Iscariotes, que não era da região da Galileia, porque Iscariotes fala de Quiriote, ele morava em Quiriote. Judas de Iscariote, ele vivia em Quiriote. Mas por que Jesus então não pegou ele também da região da Galileia? Se os demais foram da região da Galileia, por que Judas Iscariotes ele não era da região da Galileia? Ele vinha lá de Quiriote. As pessoas de Quiriote eram pessoas que sabiam cuidar com dinheiro, com poder financeiro. Eram pessoas que davam nó, que vendiam até a própria mãe para passar a perna nas pessoas. Quem vivia em Quiriote, Judas era de Quiriote. Quem viviam lá eram pessoas trapaceiras que gostavam de enganar o seu próximo. E por que Jesus escolheu Judas então? Simples, a palavra precisava se cumprir. Havia uma profecia que precisava se cumprir de um traidor. Por isso ele não era Galileu, porque Galileu ele não trai. Galileu é fiel ao Cordeiro até o fim. Oh glória, aleluias. E Judas ele sabia cuidar da bolsa, porque ele era de Quiriote, uma inteligência muito grande. Ladrão, pessoas que sabem maquinar o mal, aleluia. Mas Jesus veio para aqueles que eram rejeitados e desprezados, aleluia. Aqueles que ninguém dava nada, pescadores. E Jesus começa a investir nesses aí. Eu louvo a Deus porque Jesus investiu em mim, no meu ministério. Enquanto ninguém dizia nada, as autoridades diziam: esse aí vai ser um bandido, esse aí vai ser um trombadinha. Mas Deus bradou lá no céu: não, ele será um pregador da minha palavra. Jesus investiu em você, enquanto ninguém dava nada por você. Jesus te abraçou, e hoje você está aqui para participar do banquete. Oh glória! Jesus investiu em você, aleluia. Olha como você é importante para Jesus, aleluia. Jesus, ele veio na terra ali, na região daqueles que eram desprezados, na região da Galileia que só vivia gentios, que ninguém olhava. Mas Deus vai mudar aquela situação, que ninguém olhava para aquela terra, vai começar a passar a olhar, porque dali veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Dali viveu o Deus eterno, todo-poderoso. E hoje passa a ser uma região muito destacada e importante, porque Jesus viveu lá. Jesus, ele muda a tua história. Aonde ele entra, ele transforma, ele muda. Não temas, porque Jesus ainda está ouvindo o grito dos escolhidos nesse tempo de hoje, porque a igreja está sendo excluída perante a sociedade, perante os governantes, perante tudo que está acontecendo. Mas Deus está escutando o grito dos excluídos aqui hoje. Você faz parte do grito dos escolhidos, dos excluídos. Não desista. Jesus investiu em você. Ele ainda continua cuidando de você, da sua casa, da tua chamada, do teu ministério, de todas as promessas que ele te fez. Talvez por um momento algo vem sobre a tua cabeça, você sentiu excluído, mas Deus está dizendo aqui hoje, Deus está falando aqui hoje, que ele vem na terra dos excluídos. Se as pessoas te rejeitaram, te excluíram, o Senhor te abraça aqui hoje. Oh glória, ele te abraça aqui hoje. Oh bendito seja Deus, aleluia. Oh glória, Jesus escolhe da onde ninguém esperava. Quer ver?
São João capítulo 1, versículo 45 e 46. Quando foi dizer que Jesus ia vir de Nazaré, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha como que quem vivia ali era rejeitado, era desprezado. São João capítulo 1, versículo 45. Quem pode ler para mim aqui? Oh, glória a Deus. Aleluias. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Vem e vê. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Era uma terra desprezada, mas, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores veio naquela terra. E eu me lembro quando eu era bem adolescente ainda, Deus me fez uma promessa que eu pregaria a palavra dele. Aleluia, a promessa se cumpriu. A minha avó com 90 anos, ela viu a promessa de Deus se cumprir. Já tive a oportunidade de viajar para fora do estado de São Paulo, e eu pensava assim: como é que eu vou ser pregador? Uma cidade tão pequena. Aí quando eu olho para Jesus, meu Deus, Jesus veio no vilarejo desprezado, região da Galileia rejeitada. Oh glória! E é o Senhor dos Senhores, aleluia. E Deus transformou a minha vida, e hoje eu estou aqui entre os príncipes. Oh glória! Jesus é poderoso para cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu a teu respeito. Acredite, porque Deus está no controle ainda. Deus está no controle ainda. Aleluias. Aleluias. Nazaré era um vilarejo esquecido por todos, mas não por Jesus. Não por Jesus. Ele chegou e habitou nessa cidade. Jesus chegou e habitou em você. Aleluia, habitou dentro de você. Mas era tão esquecida, veja só, era tão esquecida. Aqui eu estou caminhando para o fim. Nazaré ela não se encontra entre as 63 cidades da Galileia que são mencionadas no Talmud ali dos judeus. Não é mencionada Nazaré por ser tão esquecida. Também não consta entre as 45 cidades mencionadas pelo historiador judeu Flávio Joséfo. Não tem. A cidade de Nazaré também é esquecida por Flávio Joséfo, por ser tão insignificante. A cidade de Nazaré, ela também não é mencionada no Velho Testamento, ela não é mencionada no Antigo Testamento. Aleluia, ela não é mencionada no Antigo Testamento pelos profetas, mas ela passa a ser mencionada por Jesus no Novo Testamento, na nova aliança. Há um novo de Deus para a tua vida aqui hoje. Você não foi mencionado pelos antigos, aleluia, mas há um novo de Deus para você aqui hoje. Nazaré não foi mencionada no Antigo Testamento, mas no Novo, na nova aliança, ela passa a ser, aleluia, mencionada. Se na antiga aliança nós estávamos esquecidos, mas na nova aliança, através do sangue do Cordeiro, que nós vamos participar da Santa Ceia aqui hoje, Deus se faz algo novo, aleluia, você passa a ser lembrado. Pode ser esquecido por muitos, mas pelo nosso Deus não. Pelo nosso Deus não. Jesus escuta o grito dos excluídos. Jesus, ó Galileu. Jesus, ó Galileu. Todos os galileus eram rejeitados. Jesus, o Nazareno da Galileia. E uma certa feita, Jesus, o Galileu, aquele que todos os mundos rejeitavam, desprezavam, não é verdade? Eu não quero saber do Galileu, mas Jesus era o Galileu, aleluia. Jesus ele vai dizer agora para os seus discípulos: olha, nós vamos subir até Jerusalém. Seus discípulos ficam perplexos, pastor, e diz assim: o que, mestre? Subir para Jerusalém? As pessoas nos olham de atravessado, as pessoas não querem falar com a gente, sabe por quê? Porque veja bem, aleluia, só pelo sotaque as pessoas, os judeus, os conheciam, aqueles que eram galileus. Como assim, presbítero? Eu te explico. Quando Jesus ele citou sobre Pedro, que Pedro ia negar Jesus, e Pedro quis dar um miguezinho ali, né?
quis dar um miguezinho ali, quis falar que não tinha nada a ver, que não conhecia Jesus. Aí nós te conhecemos, porque você é galileu, o teu sotaque te entrega. Eles eram nordestinos, você pode ver, o nordestino tem um sotaque diferente, né? Aleluia. Aqueles que moravam ali na região de Nazaré e da Galileia, todos os galileus tinham um sotaque de nordestino. O teu sotaque te entrega, Pedro. Você é galileu também, você estava com Jesus também. Pois bem, os discípulos não quiseram, mas mesmo nós vamos para lá, nós vamos ser perseguidos. Aí Jesus diz: pois bem, mas vamos comigo, porque nós vamos subir para Jerusalém. Aleluia. Somente uma vez por ano, algumas vezes Jesus passava somente de passagem ali, mas pelo menos anualmente, todos os anos Jesus subia, porque a Páscoa, que é a festa principal dos judeus, até nos dias de hoje, eles vão para celebrar. Pessoas do mundo todo sai para ir para Israel para celebrar a Páscoa. Pois bem, Jesus, ele vai sair e vai subir para Jerusalém, e vem com ele a tropa de elite subindo. Jesus vai entrando em Jerusalém, a tropa de elite atrás, pastor, vem acompanhando. Aleluia. E jamais nós vamos ser rejeitados, porque nós não podemos entrar em Jerusalém, mas com Jesus, Galileu entra em Jerusalém. Com Jesus, os rejeitados entram em Jerusalém. Você vai entrar em Jerusalém, você vai entrar na Jerusalém celestial. Aleluia. E agora Jesus, ele vai entrando em Jerusalém, a cidade fica alvoroçada, as multidões então começam a clamar aqui diante dele, seguiam e clamavam dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aleluia. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós viemos aqui hoje no nome do Senhor, então você é bendito. Hosana nas alturas. Nós estamos caminhando para Jerusalém, nós vamos entrar em Jerusalém e vai haver uma festa lá na Jerusalém. Fica firme, porque breve Jesus vai te levar para Jerusalém, assim como me levou seus discípulos para Jerusalém. Aleluia. Oh glória. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Passou a ser exaltado, porque Jesus tinha uma promessa. Aleluia. Você não é mais desprezado, você não é mais rejeitado. Aleluia. Porque Deus ainda, ele escuta o grito dos excluídos, daqueles que estavam excluídos. Jesus escutou. Pois bem, é esse mesmo que eu quero, que ninguém dá nada, que ninguém dá valor. Talvez atiraram tanta pedra contra você, mas Jesus, ele é com você mesmo que ele quer te usar. É você mesmo que ele quer fazer algo novo. Você vai entrar na Jerusalém. Continua crente, continua servindo a Deus, continua servindo a Deus, porque Jesus é o Galileu. Oh glória. Ele não despreza os seus. Jesus é contigo. Participe da Santa Ceia essa noite e continua crente, porque em breve nós vamos para Jerusalém com Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Quem pode aplaudir Jesus?